Neste circuito, nós vamos analisar a tensão e a corrente nesse resistor. Só que, com o método de Thevenin, eu consigo facilitar minhas contas, porque Thevenin é uma fonte de tensão em série com uma resistência, que vai gerar a mesma tensão e corrente em cima desse resistor. Então, o primeiro passo para calcular é retirar o resistor que eu quero ver a tensão e a corrente. Então, eu tirei o resistor R4 e agora eu vou medir a tensão de Thevenin do circuito aberto. Então, eu vou medir a tensão que existe aqui. A tensão de Thevenin foi de 7,57 volts. Lembrando que, para medir tensão, preto no comum, vermelho em volts. E seleciono volts, tensão contínua. Para medir a resistência de Thevenin, eu tenho que colocar todas as fontes de tensão ou de corrente em repouso. Então, vamos medir a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin foi de 3,3 k-ohms. Lembrando que para medir resistência eu coloco preto no comum, vermelho em ohms. E seleciono ohms. O potenciômetro tem 3 perninhas. E esse potenciômetro é de 10K. Um resistor que tem resistência variável. Então, como que a gente conecta ele no protoboard? Como que a gente liga os fiozinhos, liga resistor, fonte nele? Se eu ligo o potenciômetro no circuito com essas duas perninhas, com essa e com essa, eu consigo variar a resistência de 0 até 10. Então, se aqui eu colocar a 3 kΩ, aqui eu vou ter 7 kΩ. Entre essas duas e entre essas duas. Agora, se eu ligar o potenciômetro no circuito por essas duas pernas, as duas de fora, eu terei 10 kΩ fixos. Aqui nós temos o circuito equivalente de Thevenin. Aqui nós estamos aplicando 7,57 volts. Aqui nós temos um potenciômetro de 10K. E nós estamos colocando a resistência de Thevenin, que é 3,3 k-ohms. E aqui nós temos o resistor R4, aquele resistor que a gente retirou do circuito. Norton tem o mesmo objetivo que Thevenin, facilitar nossas contas para achar a tensão e a corrente em cima desse resistor. Só que o circuito equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Para medir a corrente de Norton, nós vamos colocar um curto onde estava o resistor R4. Então, nós vamos medir a corrente de curto dessa maneira. O valor da corrente de Norton foi de 2,29 mA. Para medir a resistência de Norton, nós vamos medir a resistência vista desses dois pontos, lembrando de colocar todas as fontes, seja de tensão ou de corrente, em repouso. A fonte de tensão foi colocada em repouso, nós colocamos um fio. Vamos medir a resistência de Norton. Foi de 3,3 kΩ. Como vocês puderam observar, a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Para montarmos o circuito equivalente de Norton, nós não temos uma fonte de corrente. Então, nós vamos aplicar uma tensão que gere a corrente de Norton. Ou seja, aqui a gente está aplicando uma tensão e por aqui nós estamos medindo a corrente que vai se dividir para esse potenciômetro e para esse resistor. Eles estão ligados em paralelo. Agora vamos medir a tensão que passa no resistor R4. A tensão em cima do resistor R4, 1,74 volts. Dessa maneira, ligando o multímetro em série com o resistor R4, nós medimos a corrente que passa nele. Aqui, ó, nós abrimos o circuito. A corrente no resistor R4 foi de 1,75 mA. Lembrando que para medir corrente, preto no comum, vermelho em mA, seleciono mA. E tenho que ligar em série com o circuito. Para medir a tensão no resistor R4, nós mediremos dessa maneira. A tensão no resistor R4 foi de 1,72 volts,
ou seja, a mesma tensão que medimos naquele circuito maior. Para medir a corrente que passa no resistor R4, aquele resistor que a gente retirou do circuito, nós colocamos o multímetro em série com o circuito. A corrente que passa no resistor R4 é de 1,74 mA. Era o esperado, pois quando medimos a corrente naquele circuito maior, a corrente no R4 foi 1,74. Não podia ser diferente, porque o Thevenin é um circuito equivalente daquele circuito grandão. E para medir a corrente, nós abrimos o circuito e colocamos o amperímetro em série com o resistor. Dessa maneira, a corrente que passa pelo resistor R4, medida no circuito equivalente de Norton, foi de 1,76 mA, ou seja, muito próximo daquele valor obtido naquele circuito maior. A tensão em cima do resistor R4 foi de 1,73 volts, ou seja, aquele mesmo valor que obtivemos a partir daquele circuito maior.